Bom, eu sou o Joaquim, eu sou graduado em Museologia, mestrado em Museologia e estou no meu doutorado dentro do programa de estudos étnicos e africanos, tudo UFBA. Tá? Tenho experiência também como professor, como substituto, estava até agora 2 anos como substituto de graduação em Museologia também. Bom, então agradecendo mais uma vez, a oportunidade ótima, minha primeira vez no MAI, né? É a primeira vez a gente nunca esquece. Eu vou falar um pouquinho, então, tentar fazer um link, né, do que foi discutido na minha dissertação de mestrado, que trata muito mais diretamente de representações de cultura africana, mas eu vou trazer já um link também do que eu estou começando a investigar, meu doutorado começou esse ano, que é um pouco uma continuação, né, do que eu já vinha pesquisando, só que eu pesquisava um contexto na Bahia, né, representações de culturas africanas em espaços expográficos, 3 espaços expográficos especificamente, na cidade do Salvador, que era a Casa do Benin, Casa da Nigéria e a Casa da Angola. São 3 instituições culturais na cidade do Salvador. E agora eu vou atravessar o Atlântico e vou investigar as casas do Brasil do lado de lá, mais especificamente a Casa do Brasil de Uidá, no Benin, e a Casa do Brasil em Accra, em Gana. Então eu vou tentar trazer aqui, na verdade, mais reflexões do que mesmo contextos já prontos ou respostas do que essa pesquisa pode trazer. Bom, então intitular essa minha fala aqui, né, que é esse pequeno recorte maior dentro da pesquisa de doutorado, que foi intitulada Casas de Culturas do Brasil e a reconstrução de identidades e memórias afrodiaspóricas. O objetivo principal dessa pesquisa é tentar compreender em que sentido essas casas e esses centros culturais contribuem nessa reconstrução ou ressignificações de memórias e identidades afrodiaspóricas, né? E aí a gente já tem contextos bastante polêmicos. A começar, o que é afrodiaspórico, né? Como é que a gente pode compreender o que é afrodiaspórico? Tem vários conceitos possíveis. Alguns entendem afrodiaspórico com aquilo que é tratado fora de África, né? Outros compreendem que são os retornados que voltaram das Américas e se restabeleceram de novo em África. Então, é um conceito muito amplo de a gente tentar compreender. Então, eu não vou entrar muito nessa seara agora, vamos tentar aqui compreender a afrodiaspórica como tudo aquilo que é reproduzido de uma matriz africana pelo mundo. Então, tentar compreender qual é a representação dessas casas lá e que medida elas contribuem nessa reconstrução de identidades e memórias a partir do que é apresentado nos seus espaços expográficos. Então, eu vou tentar apresentar aqui, a grosso modo, o que são esses 2 objetos de estudo, né? A Maison do Brasil, ou a Casa do Brasil, foi criada em 1989, dentro de um contexto muito maior, politicamente maior, que eu vou destrinchar um pouquinho mais para frente. Ela fica na cidade de Uidá, que é uma pequena cidade do Benin. Ela fica ao porto, foi um grande porto dentro do tráfico do Atlântico Negro. Não é a cidade maior, mas fica bem próxima, a cerca de 80 quilômetros de Cotonou, que é a cidade maior do Benin, mas também não é a capital. A capital está em Porto Novo. Aí está a entrada da casa, né? Ela é conhecida como Maison do Brasil, na língua francesa, que o Benin depois teve a colonização maior francesa, mas também o nome na fachada tem Casa do Brasil, em português, mas ela também é muito conhecida como a Casa da Memória. Né? Então, aí a gente já tem um link, né? Como é que é a Casa do Brasil e é também conhecida como Casa da Memória, né? Então, Brasil e memória são 2 palavras que estão muito próximas e linkadas nesse contexto. Ela é administrada, ainda que tenha sido fomentada pelo Brasil, e eu vou destrinchar um pouquinho mais na frente, ela é sustentada e mantida pelo Ministério das Relações Exteriores do Benin. Ela ocupa esse casarão da década de 1920, que segue um pouco em estilo afro-brasileiro, né? E vamos destrinchar um pouquinho na frente disso, né? Esses retornados que a partir do século XIX entram nas costas africanas a partir do Brasil, eles se estabelecem em algumas dessas cidades, entre elas Uidá e Accra, e cria todo um estilo arquitetônico que fica conhecido como estilo afro-brasileiro, né? Eles vão aplicar aqueles conhecimentos que eles adquiriram aqui no Brasil e se tornam, né, grandes construtores. Então, tem construções de igrejas, mesquitas, casarões que seguem toda
uma aparência que remete muito aos casarões de Salvador, de Recife, das cidades coloniais brasileiras. Então, é uma típica casa, então, afro-brasileira, da década de 1920, mas ela tem uma outra memória que não é tão agradável, porque ela também serviu como sede do regime colonial, né? Então, a sede do governo francês era nessa casa. A casa, quando abre em 89, ela tinha uma coleção de cultura material afro-baiana. Possivelmente, não há dados ainda muito precisos sobre isso, possivelmente estabelecida essa primeira coleção inicial pelo Pierre Verger, que participou de todo esse projeto. Uma das características dessa tipografia vigente até então, que me parece que ainda está lá, é esses painéis onde apresentam os nomes e sobrenomes dessas famílias que se tornaram conhecidas lá como os agudás, né? Eles localmente são conhecidos como agudás, ou seja, esses retornados, essas famílias de escravos, ex-escravos ou escravos expulsos, que começam no meados do século XIX e se estabelecem por toda essa costa do Golfo do Benin. Não só em Udá e Acre, mas em outras cidades, próprio Lagos, Bandagri, Popo Novo, Popo Velho. Então, tem uma série de cidades que têm essas características e essas comunidades brasileiras. Até o que eu consegui investigar, 2006, essa tipografia toda é requalificada e é refeita pelo Ministério da Educação, ainda que a casa seja mantida pelo Ministério dos Exteriores, é o Ministério da Educação que faz essa requalificação em 2006, e aparentemente esses objetos de cultura material afro-baiana não estão mais lá em exposição, e essa exposição que surge desde então é uma exposição que faz uma homenagem à participação das mulheres nas diversas etnias africanas. Então é basicamente uma exposição dedicada à mulher e à força dessa mulher dentro das etnias africanas. Então, eu acho que isso aí ainda está muito em suposições, porque só em loco a pesquisa de campo vai poder ter dados mais concretos do que realmente se vê e se tem lá. A outra casa de estudo, então, a Brasil House, aí eu mantive os nomes tal como são reconhecidos nas línguas de lá, né? A Gana foi, nos últimos anos da colonização, foi inglesa, e está em Acre, em Gana, e ela abre em 2007, já num contexto bastante diversificado, né, do que se pensava, da imagem que já tinha de África a partir do Brasil, em relação Brasil e África, pensando aqui em relações exteriores. Ela ocupa uma casa que fica no bairro litorâneo da cidade de Acre. Acre é uma cidade costeira, é a maior cidade de Gana, quase 3 milhões de pessoas, é a capital administrativa também, administrativa e política de Gana, e é uma região bem pobre em estrutura, né? A estrutura é bem simplória, fica na região onde tem os pescadores, então é uma área bem desprovida, né? De uma estrutura governamental, digamos assim. E foi essa região que acolheu os primeiros retornados. Essa é considerada a primeira casa onde estabeleceu a primeira família que retornou do Brasil. E lá, curiosamente, eles são chamados de Tabon. Segundo o professor Milton Guran, o Tabon vem da origem de que eles só falavam português, e lá já estavam domínio inglês, e todo mundo falava com eles, e não sabiam a língua, e respondia, tá bom, tá bom, tá bom. E aí ficou conhecidos como os povos nas comunidades Tabon. Alguns antropólogos dizem, né, que os Tabões tiveram uma participação muito grande, assim como os agudás também, eles tiveram uma ascensão muito grande dentro das comunidades, né? Aqui em Gana teve, inclusive, primeiros-ministros de origem Tabon, a mesma coisa em Benin, né? Ministros, gente de elite econômica, alguns artistas. A Angelique Kidjo, uma grande cantora do Benin, ela era de descendência agudá também. Bom, aqui ele vai abrir, então, em 2007. A princípio, tinha um pequeno memorial fotográfico, com fotografias do professor Milton Guran. A casa foi reestruturada pelo governo federal. Ela não é administrada pelo governo federal. O governo federal ela ajudou na reconstrução, né, da própria casa, mas ela pertence a um descendente ainda dessa família, uma propriedade privada, mas toda a restauração foi patrocinada pelo governo brasileiro. Então, o governo do PT, o presidente Lula, na época, foi lá, visitou a casa, ainda quando era um projeto. A casa abre em 2005, ele faz uma visita em 2000.
Perdão, ele faz a visita em 2005, a casa abre em 2007, mas já tinha um projeto. Ele faz um discurso para os descendentes todos dos Tabon, ele é recebido pelo rei dos Tabons também. Esse memorial de fotográfico aparentemente desapareceu em 2014, né, pelo que eu pude pesquisar até agora. Há um mês atrás, mais ou menos, eu estava no acervo central do Itamaraty, em Brasília, e através das correspondências entre a Embaixada de lá e o Ministério das Relações em Brasília, eu pude detectar que isso, segundo os relatos da embaixadora na época do Brasil lá, foi retirada, porque o Brasil não podia ficar mantendo, porque não é propriedade brasileira, e tem uma coisa de legislação que não permitia que a embaixada pudesse tomar conta ou manter isso, né? Então, essa exposição aparentemente não existe mais, ela hoje é um centro cultural de exposições de curta duração, mas desde 2010 ela é administrada por um coletivo artístico chamado ACRDOT, que vem ressignificando toda essa área de maneira cultural, né? Então, eles criam um grande festival de artes chamado Charlie World, que desde 2011 existe. Acontece uma vez por ano, nos meses de agosto e setembro. Era um pequeno festival de artes, principalmente artes visuais. Acontecia de 1 dia, 2 dias, e essa casa era a principal, né, o principal estabelecimento de receber essa exposição. Hoje é um grande festival que chega a durar 15 dias. É o maior festival de África Negra hoje e acontece todo ano nesses meses. E que já é cinema, teatro, espetáculos de rua. Então, é um festival que trouxe uma ressignificação muito grande para essa região tão desprovida, né? Trouxe uma visibilidade muito grande para essa região de Jamestown. Inclusive, artistas brasileiros, já teve vários artistas brasileiros que foram para algum desses festivais, muitos grafiteiros. A casa abre com uma grande exposição de grafiteiros, parcerias de artistas de Gana com artistas do Brasil. Essa é uma foto de uma desses eventos, foi o evento grafite. Então, ocupou os espaços externos todos da casa, o fundo tem um grande pátio. E a casa tem um valor muito simbólico, porque nesse festival, Charlie Volt, a primeira apresentação, a abertura do festival, ainda acontece simbolicamente na Casa do Brasil, e é feita pelo rei dos Tabões, né? Então, tem uma representação simbólica muito forte ainda aí, no contexto da casa. Essas imagens é do Instagram do ano passado, desse festival, e mostrando a exposição que a casa recebeu. Então, exposições de arte contemporânea, principalmente. Então, hoje não apenas a Casa do Brasil recebe essa exposição, mas tem vários outros centros nas imediações de Jamestown e alguns até um pouco mais longe que já fazem participação desse grande evento. Aí, mais uma foto também, do ano passado, dentro da Casa do Brasil. Bom, o que eu proponho, então, é pensar nessas casas em 3 perspectivas, né? Uma histórica, por que essa relação, por que Benin, por que Gana, né? Por que o Brasil nesses locais, e aí nós temos um contexto histórico, político, que dá uma resposta para isso, né? Uma perspectiva simbólica, se a gente pensar que essas casas não têm mais nenhuma representação do Brasil, mas ainda tem uma conexão do que é o Brasil, do que é esse Brasil imaginado em África, e uma perspectiva política. Essas 2 casas nascem de uma vontade política. Possivelmente, sem esse esforço político, essas casas não existiriam. Bom, vou tentar abarcar um pouquinho cada um desses tópicos, né? Na perspectiva histórica, o Brasil, e particularmente a Bahia, né, tem essa relação histórica com o Golfo do Benin de séculos, né? Desde o tráfico do Atlântico Negro, né? A África está presente no Brasil, mas sobretudo na Bahia, em todos os aspectos, não só culturais, mas, né, aspectos simbólicos, morais, de pensar, cosmovisão. Então, a África é muito presente na nossa Constituição como identidade. Mas também vamos pensar no refluxo, né? E aí, remetendo a VG, dos que foram para lá, o número é muito menor, pensar, né, que quase 15 milhões aportaram no Brasil, segundo as últimas estatísticas. Se a gente pensa em 3 mil, 8 mil, parece muito pequeno, né? Mas teve um impacto muito grande também, esses retornados nessas sociedades africanas. Calcula-se que cerca de 3 mil, 8 mil retornados aportaram e se estabeleceram nessas cidades costeiras, né? E aí o professor Milton Guran vai trazer essa fala, né? Esse é o nosso único exemplo, né,
de uma comunidade de matriz cultural brasileira que se dá em territórios que não é no Brasil. Então é muito interessante também pensar nesse aspecto, que é um Brasil lá, né? E aí Guram, Amos e Ayesu, que são dois pesquisadores ganenses, são minhas principais referências para pensar nessa perspectiva histórica. Aqui com o mapa a gente consegue visualizar um pouco, né, onde estão essas cidades. Então ali está Acra, onde está a grande comunidade de Itabom, e um pouco mais acima está o Idá, né? Então tem o país de Gana, no meio tem Togo e depois tem o Benin, né? Todas essas cidades costeiras têm comunidades brasileiras. Bom, na perspectiva histórica, pensando na primeira casa, a Casa do Benin, que vai abrir ela abre em 89, a Casa do Brasil abre em 89, mas nós tivemos a Casa do Benin, em Salvador, que vai abrir em 88, né? Então isso tem um contexto que vem muito com a redemocratização do país e na vontade política do prefeito Mário Kertes. Então essa dinâmica da Casa do Benin na Bahia e da Casa do Brasil em Benin surge muito a partir do contexto político criado dentro da prefeitura da cidade do Salvador. Mário Kertes é o primeiro prefeito eleito democraticamente, depois da ditadura, e o discurso dele era muito voltado para um viés cultural, né? Ele buscava muitas as reaproximações que foram perdidas durante muito tempo com a África, né? E aí é importante mencionar também a participação importante que teve as universidades, né? Esse restabelecimento, né, dessa reconstrução de imagem, de relações com a África, vem muito através dos centros africanos, né? O CEAL, o Centro de Estudos Africanos da UFBA, é o pioneiro nesse sentido, no final dos anos 50, é o primeiro centro estabelecido no Brasil a se pensar em África, e um pouquinho depois vocês aqui na USP tem o Centro Africano também, que é de 60 e pouquinho. Então esses centros de pensar a África foram fundamentais em restabelecer essas conexões perdidas com a África. Então Mário Kertes tinha esse viés cultural muito forte. Então a primeira decisão dele quando assume a prefeitura é criar a Secretaria de Cultura da cidade do Salvador, né? Que é a Fundação Gregório de Matos. Ela não existia como secretaria, ela estava atrelada à Secretaria Folclore, Esporte, alguma coisa assim. Então ela não tinha uma independência, e essa foi uma das principais decisões tomadas pelo prefeito Mário Kertes. Quando eles fundam, então, né, a Fundação Gregório de Matos, convida como diretora a Arlete Soares, né, que era uma fotógrafa, já tinha uma relação muito grande também com essa temática, ela tinha uma editora que já tinha publicado alguns livros do Pierre Verger. Ela assume a direção da Fundação Gregório de Matos, convida o Pierre Verger para ser o mentor cultural e estabelece esse projeto que fica conhecido como o Projeto Bahia-Benin. Esse projeto dura cerca de 2 anos, de 1986 a 1988, e fomenta várias ações, né? Dentre elas, estabelecer a Casa do Benin em Salvador e estabelecer a Casa do Brasil em Uidá. Eles também organizam na mesma época, a casa abre em maio de 88, em Salvador. Também tem uma participação importante da Lina Bobardi, né? Ela que faz toda a expografia da casa. No mesmo ano e no mesmo mês, o mesmo projeto Bahia-Benin inaugura uma exposição chamada África Negra, que foi uma exposição que teve uma repercussão muito grande na mídia na época. Foi uma das primeiras grandes exposições que aconteceu com essa temática africana, de representações africanas. Aconteceu aqui no MASP, em 88, e uma coleção que veio do Museu do Homem, de Paris, a primeira vez que essas coleções saíam do Museu do Homem, em Paris, também tendo a curadoria do Pierre Verger. Algumas peças, cerca de meia dúzia de peças, também vinha do MAO, o Museu de Artes Africanas da Oceania, que também em Paris. Os dois não existem mais, é a coleção que virou o Quebranly. Bom, perdão, o Museu do Homem ainda existe, mas não mais com essas coleções, né? Tem uma história um pouco diferente com o Museu do Homem que tem hoje em Paris. Para além, então, além dessas duas casas, o projeto estabelecia uma troca de experiências, né? Então, a ideia original era que a Casa do Benin em Salvador também sediasse uma delegação, uma representação do governo do Benin na cidade. Isso nunca aconteceu. E também previa o intercâmbio de estudantes. Isso aconteceu nos primeiros anos. Teve estudantes do Benin que foram para Salvador estudar e ficavam sediados na Casa do Benin, que tinha no último andar espaços para acomodações de estudantes.
Também existia um restaurante africano muito interessante, que no pátio interno, aberto desse espaço. Alguém aqui conhece a Casa do Benin em Salvador? Devia ter trazido imagens, achei que ia ficar muito repetitivo. O espaço interno da casa, a casa ocupa 3 casarões bem grandes, no centro histórico, próximo ao Pelourinho. Foi toda, como a gente diz, restabelecida, foi toda reformada pela Lina Bobardi, preservando toda a arquitetura. 2 delas já tinham sido queimadas no incêndio, então ela só manteve a fachada. E esse espaço interno, ela faz uma réplica de uma construção Tata Sombá, que é uma construção típica dessas regiões da parte da savana africana, que usa barro, né? Ela faz uma réplica dessa construção, que é onde funcionou nos primeiros anos um restaurante africano. Hoje esse espaço é usado como ações educativas. Dentro desse projeto, houve 3 grandes delegações da Bahia, que foram até a África, né? Uma delas é essa aí, que está o prefeito, esse é o prefeito Mário Ketz, na época com sua esposa, mas foi uma delegação muito grande, foi muitos artistas, ali atrás está Caribé. O Gilberto Gil já era o presidente da Fundação Gregório de Matos nessa época, ele também vai. Uma série de representantes da cultura afro-baiana, né? Vai Mãe Estela, vai vovô do Olodum. Então é importante mencionar também que é uma época em que essas organizações começam a crescer muito, né? Esses grandes blocos carnavalescos que surgem como resistência, Olodum, Ilê, Malé de Balé, né? Todos esses grupos eles surgem nesse contexto de resistência, são todos dessa época, da década de 80. É um período que é conhecido como a reafricanização da cidade, né? O Antônio Rizério vai taxar, vai colocar esse nome, né? Reafricanização. Ainda que eu discorde um pouco, porque eu acho que a cidade nunca deixou de ser africana, mas, enfim, é uma época que tem uma valorização, até um reconhecimento internacional dessa cultura afro-baiana. E o governo, muito sabiamente, começa a usar esses símbolos afro, né, no seu próprio benefício, na propaganda do marketing do turismo de massa, né, toda a indústria turística brasileira vai usar a própria baianidade, a construção da baianidade Nagô, vai toda ser construída a partir daí, né? Bom, aqui é uma outra imagem, que é a inauguração da Casa do Benin em 88, o prefeito Mário Ketz recebendo uma grande delegação do Benin que vem para a inauguração. E aí tem desde ministro das Relações Exteriores, tem a prefeita de Cotonou, ministro das Relações de Educação, até religiosos, né? Veio o rei de Queto, né? Então tem toda era uma delegação muito grande. Eles também estiveram em São Paulo para a inauguração da exposição África Negra no MASP. Então, isso reverberou, né, de uma forma muito grande. Todos os grandes jornais da mídia têm reportagem acerca disso, mas não foi uma unanimidade, né? Bom, nada é unanimidade, já dizia o sábio Nelson Rodrigues. Teve também muitas críticas, inclusive na Bahia, né? Jornais de época vão relatar que era um desperdício de dinheiro, falar de cultura africana, né? A própria inauguração, gente de terreiro que não conseguia acessar a inauguração, disseram que foi preconceito, porque estavam vestidos com roupas de terreiro, só entrava quem estava de paletó, né? Então, mesmo com toda essa relevância que o prefeito tentou dar, né, às culturas africanas e a relevância da cultura africana para a própria identidade da Bahia, ainda existia esse tipo de coisa em 88. Bom, se existe até hoje, né? Imagina 88. Bom, pensar a perspectiva política, então, na Casa de Gana, né? É um contexto já bastante diferente, né? O Brasil, desde o final da década de 50, né, com a Conferência de Bandung, que estabelece as relações Sul-Sul, o Brasil já tem uma importância, um destaque muito grande quando busca essas relações Sul-Sul, né? Na verdade, o Brasil busca, desde então, um protagonismo global a partir dessas relações Sul-Sul, que vão priorizar esses países, né, no hemisfério Sul, né, para fazer um contrabalanço ao peso do Norte, Europa, Japão, Estados Unidos, e o Brasil procura um espaço de relevância dentro desse contexto Sul-Sul, e isso já se dá desde o final dos anos 50, até mesmo dentro do regime militar, mas é sem dúvida a partir do governo do PT que isso vai ser muito forte com a África, né? Então Lula até hoje é o presidente brasileiro que mais visitou a África, é o governo brasileiro que mais abriu embaixadas em África, são cerca de 20 e tantas embaixadas, né? É um dos países que tem mais embaixadas na África, mais do que a Inglaterra, mais do que a França, que foram os 2 grandes impérios colonialistas em África, e aí é uma outra discussão, né? Seria isso uma nova colonização, né? É um discurso que pode ser mencionado à parte, mas aqui só para provocar um pouco.
Então, em 2005, o contexto já era bastante diferente. Lula vai lá em 2005, quando vai abrir a Câmara Brasil-Gana, né? Então, tem um interesse comercial muito grande, o Brasil começa a exportar muita coisa para Gana, indústrias brasileiras começam a chegar em Gana, então, 2005 abre a Câmara Brasil-Gana, que até hoje trabalha fortemente. E, nesse contexto, o Brasil está muito atrelado também nessas relações culturais, né? Então, ele vai patrocinar cerca de $100 mil na restauração daquela casa, que não foi bancada pelo governo, porque veio através de incentivos fiscais. A Camargo Corrêa e a Coral, Tintas Corais, foram as duas empresas que participaram nessa reconstrução da casa. Mas o Brasil, né, ele vai muito nesse viés cultural, né? Só ressaltando, a Embaixada Brasileira em Gana é uma das primeiras a chegar em África, né? Gana é o primeiro país a ser descolonizado, a primeira independência africana acontece em Gana, e o Brasil é um dos primeiros estados a abrir uma embaixada. Isso também tem um peso simbólico muito forte, né? A Embaixada de Benin, ela vem só, né, a partir de 2000 e pouco, né? Quando o governo PT assume, ele abre também uma embaixada a embaixada fica em Cotonou, não fica em Porto Novo, que é a capital. Mas a de Gana já existe há muitas décadas. Aí uma imagem de 2005, quando o presidente Lula visita Acre e sendo recebido pelo rei dos Tabões. Esse rei já faleceu, já está o substituto, não, como é que fala? O herdeiro dele, né? Bom, procuro compreender essas casas também pelo viés simbólico da memória. E aí eu trago muito o Pierre Nora, que vai pensar em espaços de memória, né? Ele compreende um espaço de memória, que pode ser uma biblioteca, um monumento, um centro cultural, desde que tenha essas três perspectivas, né? Tem um aspecto material, e aí pensando nas casas, ela tem um prédio, tem uma construção, tem um acervo, né? Então ela tem uma estrutura física que está ali. Os aspectos simbólicos, todos os links que elas podem trazer simbolicamente a partir dela. E tem um aspecto funcional, né? Segundo o know-how, o que é um aspecto funcional? A casa existe, está lá, ela está aberta, ela pode ser visitada, tem um horário programado de visitação. Então, nesse aspecto, essas casas também têm esse aspecto funcional. E aí eu trago essa citação do Pierre Nora, que ele vai dizer, né? Os lugares de memória nascem, vivem do sentimento que não há memória espontânea. Em outras palavras, a memória só existe se houver um desejo de memória. Então, essas casas existem como memória, teoricamente, porque houve um desejo que elas existissem, seja ele político, dessas comunidades, ou seja lá o que for. E aí, pensando ainda dentro dessas perspectivas simbólicas, né, eu vou trazer, então, uma aproximação, né? Aí eu uso muito as ideias do Gilroy, né, quando ele vai falar naquele livro Atlântico Negro, essas relações simbólicas, muito mais do seu aspecto representacional, né, mesmo porque essas casas não têm nenhuma cultura material que possa ser dita afro-brasileira ou brasileira, eu estou começando a pensar nessas casas muito mais no seu aspecto simbólico. O que ela diz do Brasil, né? E aí eu acho que o Gilroy pode ajudar muito, né, para pensar nesses aspectos, né? Então ela tem uma reconexão simbólica com o Brasil, né? Um dos memorandos que eu encontrei lá no Arquivo Central do Itamaraty, a embaixadora de Gana falava isso, né? Essas casas têm uma simbologia fundamental e importantíssima para a cidade, né? As pessoas se identificam, tem uma remanescência do que é o Brasil, tem uma ideia imaginada do que é o Brasil, muitas vezes, né? Bom, e elas estão inseridas, né, no sistema de comunicações globais do Atlântico Negro. O Brasil é parte fundamental de se pensar em Atlântico Negro, né? Qual é a simbologia que esse Brasil tem para além das nossas fronteiras do Brasil, né? Isso é fundamental se pensar em afrodiaspórica, a cultura afrodiaspórica. O Brasil é uma peça-chave para compreender o peso que ele tem nesse mundo atlântico, né? E pensar que isso tudo é muito fluido, né? E aí, pensando de novo no Gilroy, essas culturas são muito fluidas, não tem mais território, né? Essa afrodiaspórica está na África, está no Brasil, está no Caribe, está na Inglaterra, e eles se comunicam. Mais do que nunca, né, esses contextos estão todos linkados um com o outro, né? Então, são fluxos culturais de caráter híbrido que extrapolam fronteiras étnicas e nacionais. E aí é o Gilroy que eu estou usando. Bom, e aí fica a minha provocação, né?
para pensar então, né? O que Brasil é representado nesses espaços, né? Já que não tem cultura material propriamente dita, qual é a simbologia? Né? Que Brasil é esse? Né? Que Brasil que está sendo falado ali, né? Qual a relação desses centros com outros centros de cultura dessas cidades? Por exemplo, a cidade de Iudá tem um museu, que é considerado o maior museu da cidade de Iudá, que é um museu histórico de Iudá. É um museu que ocupa o Forte de Ajuda, o próprio nome Agudá, dos retornados, acredita-se que venha, né, de uma abreviação do Forte de Ajuda, que ficou Aguda, ou Agudá, né? Então é um forte da época colonial, um forte português, que na década de 60 ele é transformado num museu. O Pierre Verger tem uma participação também importante nesse museu, ele vai ajudar em toda a sua composição museográfica, inclusive tem uma sala com fotos dele. Então é um centro que a gente tem que fazer uma conexão também, né? Ele tem uma representação, ele fala de Brasil também. Tem um outro centro que foi inaugurado mais recentemente, 2010, 2009, por aí talvez, que é o Museu Zinzu. Esse é um grande centro de arte contemporânea, considerado o primeiro museu de arte contemporânea de África Negra, tirando a África do Sul. Zinzu é uma família de elite econômica, a do Benin, já teve um presidente Zinzu. Eles abrem uma fundação cultural em Cotonou e abrem esse museu um pouco depois na cidade de Iudá, né? E que é muito bonito, né? E que ele vai trazer, ele fica num prédio que é considerado um dos melhores exemplos da construção afro-brasileira da cidade de Iudá, né? Então, temos também aí uma conexão muito forte. A própria cidade de Gana, em Acre, em Gana, um pouco à frente da Casa do Brasil, a Casa do Brasil fica numa rua que chama Brasil Lane, dentro do bairro de Jamestown, e um pouco mais à frente fica o memorial de Nkrumah, né? E aí pensar, Nkrumah foi o primeiro presidente, era um político, né, um intelectual, é o primeiro presidente a assumir Gana, né, após a independência. Era o grande pai do panafricanismo, né? Então também se pensar, né, o que esse memorial ali próximo da Casa do Brasil pode falar dessa afrodiaspórica, nessas ligações afrodiaspóricas. Bom, e aí aqui eu acredito que talvez a pesquisa de campo, em fevereiro já está programada a minha pesquisa de campo, vou visitar esses dois centros, talvez eu possa trazer mais dados concretos. Espero que o Mai me chame de novo. Obrigado.